Projeto de Lei Ordinária, Leis Orçamentárias 13.1/2018, iniciativa Prefeito, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2019 e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.764, em 15 de maio de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 9.769, em 22 de maio de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 9.785, em 14 de junho de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 9.788, 19 de junho de 2018. Emendas supressivas 303.1/2018. Aditivas 302.1/2018 e 302.2/2018. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Leitura da emenda. Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, emenda orçamentária supressiva. Suprima-se do anexo 1 das metas e prioridades da administração na função 10, saúde, subfunção 302, assistência hospitalar e ambulatorial, a seguinte ação. Ação 1164, construção de equipamentos de saúde, produto, equipamentos construídos metafísica 1. Leitura da emenda orçamentária aditiva, professora Josete. Adite-se anexo 1 das metas e prioridades da administração municipal da classificação orçamentária, função 16, subfunção 482, programa 02, da ação 1062, aquisição de áreas para projeto habitacionais, Coab. Programa Viva Curitiba Mais Cidadã, 1.500 metros quadrados de unidades à metafísica. Para o suporte à referida inclusão, deduza-se 2 unidades da metafísica da ação 2162, divulgação das ações de governo, publicidade institucional. Função 4, subfunção 131 do programa Viva Curitiba Transparente. E emenda orçamentária aditiva da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Adite-se ao texto do projeto de lei que segue. Artigo. As metas físicas previstas nos anexos de metas e prioridades desta lei devem ser ajustadas quando da apresentação de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual ser verificada a necessidade de compatibilização de peças orçamentárias. Em discussão, o projeto e emendas. Vereador, presidente da comissão, vereador Tiago Ferro. Vou fazer um encaminhamento, presidente. Só encaminhamento. Em discussão, vereador professor Josete, né? Para discutir. Professora Josete. Com a palavra, 15 minutos prorrogáveis. Está em aberto as inscrições para encaminhamentos ou discussão. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes, servidoras e servidores que acompanham hoje a sessão. Nós sempre destacamos a importância desse momento quando debatemos e aprovamos as leis orçamentárias. Então, importante relembrar a todos e todas que nós temos 3 leis orçamentárias. O PPA, que é aprovado no primeiro ano de gestão, quando o Executivo assume, e que ele trará, né, as metas, prioridades, enfim, é como se fosse a transcrição do plano de governo para o período dos 3 últimos anos, né, do mandato em questão e o primeiro ano do próximo mandato. Então, quando um prefeito assume, no primeiro ano de mandato, ele está cumprindo, né, o PPA, né, e a LOA referente à gestão anterior. Isso é importante no sentido de nós darmos continuidade a determinadas ações, né, entendendo que nós temos que fazer políticas de Estado, né, não só de governo. Então, dar continuidade àquilo que foi iniciado numa gestão e tentar, né, no limite, cumprir, né, dentro das possibilidades.
E temos mais duas outras leis orçamentárias, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai trazer, né, de forma genérica, as principais ações e prioridades para o ano seguinte. Então, hoje nós estamos debatendo a LDO para 2019. E no segundo semestre, nós debatemos na Casa a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde todas as questões são mais detalhadas, trazendo valores, então, que serão aplicados em cada ação que será definida nessa lei. Então, a partir dessa introdução, acho que é interessante, porque nem sempre, né, todas as pessoas conhecem, para que a gente possa fazer um debate com mais clareza. Primeiramente, eu gostaria de apontar alguns problemas que nós verificamos nos processos de debate nas audiências públicas. Nós estamos aqui desde 2005, desde o meu primeiro mandato, e entendemos que ainda não se encontrou o melhor método para debater as leis orçamentárias. Infelizmente, muitas vezes nós vemos mais o executivo preocupado nessas audiências em fazer sua autopromoção, né, do que efetivamente explicar para a população o que é uma lei orçamentária, como ela funciona, né, e quais são as propostas importantes de serem debatidas naquele determinado momento. Eu acredito que não há um método mais pedagógico, né, no sentido de fazer com que a população entenda o que é uma lei orçamentária e como ela funciona. Também, né, eu acho que, a partir desse ano, nós temos visto audiências que se confundem, né? Nada contra, acho que é importante ter audiências, desde que elas tenham um efeito prático também, né? Ouvir a população, estar próximo da população é muito importante. Mas eu acho que houve uma confusão, né, com as audiências que têm sido realizadas e a audiência da lei orçamentária. E eu acho que isso não é muito produtivo, né? E nem garante, né, uma informação melhor, uma formação até da população para entender o que é o orçamento e como ele funciona. Então, acredito que nós temos que avançar muito nesse sentido ainda. Bem, agora tratando mais especificamente do projeto de lei em pauta. Nós temos aqui o projeto estruturalmente dividido em capítulos. O capítulo 1, das metas, prioridades da administração pública. O segundo, da organização e estrutura dos orçamentos. Terceiro, da reserva de contingência. Quarto, das diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações. 5, dos créditos suplementares especiais. 6, das transferências públicas. 7, dos ajustamentos do plano plurianual. 8, das disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. 9, das disposições sobre a legislação tributária do município. E 10, das disposições gerais. E, na sequência, né, nós temos os anexos da referida lei. Então, o anexo 1, que faz um breve resumo, né, dessas audiências públicas, e, nesse sentido, eu acho que nós temos que melhorá-las, como eu já disse, né? Um relatório breve dos principais temas que foram debatidos, né? E se apresentou um formulário, inclusive aqui tem um resumo, né, de como foi a manifestação da população em cada um dos itens, mas um formulário que limita muito o debate. Vou pegar só um exemplo.
o formulário ele já vinha determinando os itens. Então, no caso da saúde, da política de saúde, nós tínhamos 3 temas: unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento e controle de roedores. E o que a população tinha que fazer era priorizar, estabelecer qual é a prioridade em cada um desses itens. Então, eu entendo que debater o orçamento é muito mais que isso, né? Dizer se eu quero unidade básica, ou quero UPA, ou quero controle de roedores. Entendo que nós temos que trazer, né, todos os elementos que compõem uma política de saúde. Vamos dar um exemplo aqui. A política de atendimento às mulheres em situação de violência, né? Como é que está se dando isso lá na ponta, na unidade básica? As mulheres têm sido atendidas? Como têm sido os encaminhamentos? Qual é a articulação que existe com a Casa da Mulher Brasileira? Qual é a articulação que existe, né, com, por exemplo, a FAS, né, onde muitas dessas mulheres em situação de violência precisam ter um atendimento na sequência? Então, eu acredito que esse formulário ele limita muito o debate, né? E muitas vezes a população que já não tem acesso à informação apenas tem esse formulário como alternativa. Como não existe nenhum processo mais educativo de explicar o que é orçamento, como funciona, a pessoa vai lá e marca um X. Educação, vou citar mais esse exemplo, com 3 temas também: CMEIs, escolas municipais e ações socioeducativas. Será que o debate de educação se limita a isso, né? Quais os aspectos que nós temos que discutir? Então, trazer dados do orçamento, né? Qual é, numericamente, a previsão orçamentária para o ano seguinte? O município ele tem, né, no seu planejamento, porque é óbvio que nós temos secretarias, gestores públicos que vão planejar, né? Apontar quais são as ações que o poder público está prevendo, quer dizer, dentro dos recursos orçamentários, o que está se pensando em termos de construção de novos CMEs. Então, em que regiões? Quer dizer, nessa região há demanda, vamos ouvir a população, né? Agora, nós podemos estar falando também de falta de pessoal, que é o que tem acontecido na maioria dos CMEs. Então, eu entendo que essa metodologia ela não ajuda, né, não proporciona um debate aberto, onde as pessoas possam ter informações e onde a gente possa realmente debater o orçamento, inclusive com os seus limites, porque a gente sabe que por mais que você arrecade, que o município possa estar, né, com recursos em grande parte sendo destinados a novos investimentos, né? Mas nunca é suficiente para atender todas as demandas da cidade. Então, isso nós temos que debater, conversar com a população, para que ela possa, de fato, entender o que é possível ela intervir e poder trazer as suas demandas, sim, que precisam ser ouvidas, né? Então, às vezes, me parece que o poder público ele trata as audiências públicas apenas como uma obrigação, né, de cumprir a legalidade e não, de fato, ter a sensibilidade para que esse é um momento importante de participação popular e que nós precisamos informar a população para que ela possa, de fato, opinar, intervir e sugerir questões para o orçamento da cidade. Bem, depois o relatório também traz a participação através da internet, consultas públicas da LDO e um resultado final. Ainda os anexos referentes à meta fiscal, né? Memória de cálculo da receita e
a partir daí também nós temos o demonstrativo do resultado primário e nominal, né, a meta fiscal, enfim, também, que se refere à memória de cálculo. Então, e ao final, né, desses relatórios, nós temos também, né, os anexos que dizem respeito às ações. Então, são as metas e prioridades da administração pública dentro de cada função, né? Então, como eu já disse, esse é um primeiro momento do debate. Aqui nós temos os programas, as ações, os produtos e a meta física. E, nesse sentido, nós também entendemos que é necessário que a gente tenha mais informações na peça orçamentária. Porque quando nós fazemos um comparativo desses anexos das metas e prioridades em relação ao ano passado, em várias áreas nós temos algumas dúvidas, porque são alteradas as metas físicas, né? E, nesse sentido, não há uma explicação. Então, isso em outros momentos a gente já colocou, a importância da gente trazer, né, informações, pelo menos notas de rodapé, para que a gente possa entender melhor. Vou citar um exemplo aqui. Na função assistência social, na subfunção 241, assistência ao idoso. Nós temos uma, dentro do programa Viva Curitiba que não dorme, nós temos uma ação que é a manutenção e execução do serviço de acolhimento institucional e abordagem social para atendimento à pessoa idosa, Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então, você traz aqui como produto pessoas idosas atendidas. E a meta física, 130. Só que quando nós analisamos essa meta física no ano passado, eram 319. Então, o que aconteceu? Nós vamos ter menos pessoas atendidas? Ou vai ter outro programa, né, que vai atender de alguma forma essas pessoas? E aí, por exemplo, onde a gente pode imaginar que possa ter essa mudança, a gente só imagina, porque não tem explicação. Então, na assistência ao idoso, na subfunção 241... Vereadora, a senhora tem mais 15 minutos. Mais 15 minutos, Ok, por favor. vereadora, com a palavra. Então, no programa Viva Curitiba Cidadã, nós temos uma ação, que é a manutenção e execução das atividades de atendimento à pessoa idosa. Então, produto, pessoas idosas atendidas, meta física, 3.000. No ano passado, essa meta física era 2.000. Então, o que nós imaginamos? Pessoas deixarão de ser acolhidas e vai se investir em atividades de atendimento à pessoa idosa, não sei, acompanhamento na casa das famílias. Então, são todos aspectos que não vêm de forma explícita. E na dinâmica das audiências públicas que nós temos aqui, o que acontece? Muitas vezes a gente faz um questionamento sobre isso. É óbvio, quem vem, normalmente alguém da Secretaria de Finanças, não tem a informação de forma detalhada. Daí a gente faz a pergunta que nem sempre, né, que daí fica de se dar retorno na sequência e nem sempre essa resposta chega também. Então, eu entendo que na peça orçamentária, onde há esse tipo de alteração que é considerável, deveria, né, ter uma nota de rodapé minimamente para a gente entender qual é o tipo de alteração que está sendo proposta, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, que também é uma área que nós sempre acompanhamos, né? Onde o que nós identificamos em relação à assistência social, por exemplo, né? Então,
são aspectos importantes no atendimento da criança e adolescente, né? Então, nós tínhamos, né, no ano passado, vou pegar um exemplo aqui, desenvolvimento e execução de ações de aprimoramento da gestão do Sistema Único de Saúde, SUAS. Servidores capacitados, meta 1.200. A meta física do ano passado era 1.514. Então, por que nós estamos reduzindo essa meta de capacitação dos servidores, né? Uma vez que na área de assistência social, principalmente, essa capacitação tem que ser contínua, principalmente quando eu falo de atendimento, né, à infância e adolescência. Quando nós falamos do atendimento das pessoas idosas, quando nós falamos do atendimento, principalmente, né, uma questão que nós temos observado, a população em situação de rua, onde nós temos tido abordagens extremamente violentas da Guarda Municipal. Então, será que eu tenho que ampliar essa formação ou eu reduzir essa formação? Tá? Nós temos acompanhado, temos fotos, filmagem, da forma agressiva como a Guarda Municipal tem atendido, enfim, as ocorrências ou abordado a população em situação de rua em Curitiba, né? Então, são aspectos que nos preocupam. E quando nós tratamos, né, por exemplo, da questão da educação. Então, no ensino fundamental, nós vamos ter lá o programa Viva Curitiba Cidadã, né, onde o que nós temos de previsão, por exemplo, né, é transferência de recursos às entidades privadas que atuam na área de educação. Entidades beneficiadas, o produto é meta física 185. Mas nós entendemos que essa é uma forma genérica também, que nós deveríamos ter, né? Hoje, as coisas não precisam estar no papel, inclusive, né? Poderia se reportar, né, uma observação de site, enfim, para que a gente tivesse noção, né, de quais são as entidades que recebem esses recursos, né? E o que é pior, quando a gente vai analisar a lei orçamentária anual, nós não temos nenhum detalhamento de qual é o montante que se destina de forma individual a essas entidades, né? Então, eu acredito que nós temos que buscar ter um detalhamento maior para que nós tenhamos condição de acompanhar. Nesse período? Tá. Bem, então, essas são algumas informações que eu entendo que é importante trazer para que nós possamos aprimorar a peça orçamentária, né? Ela tem que ser transparente, porque não somos só nós que temos que acompanhá-la, né? Se nós, vereadores e vereadoras, que temos aqui assessoria, que temos uma comissão de economia, né, temos dificuldade em entender e não temos todo o detalhamento necessário para a compreensão, imagine um cidadão comum quando pega uma peça dessa para olhar. E eu acho que ela pode ser didática, sim, e trazer elementos para que qualquer cidadão possa consultar. Eu não entendo que as pessoas tenham que entender de códigos e de aspectos, né, que são estritamente técnicos. Mas essa parte dos anexos aqui é uma parte que, digamos,
é a parte mais objetiva da lei e que qualquer cidadão deveria poder consultar e entender o que está sendo proposto, né? Por que de um ano para o outro eu tive a ampliação ou a redução de uma determinada meta física, né? E qual a justificativa para isso. Então, essa é uma crítica mais em relação à apresentação da peça orçamentária. Bem, agora, tomando alguns aspectos que nos chamaram a atenção em relação ao que o município está planejando para o ano que vem, quando nós identificamos aqui, no anexo 2, onde nós temos o demonstrativo do resultado primário e nominal para 2019, nos preocupa a previsão dentro da despesa corrente, pessoal e encargos sociais, onde existe, na verdade, um acréscimo muito limitado em relação ao orçado para 2018. Então, para 2018, nós tínhamos a previsão de 7.921.000, aqui é a despesa corrente, para a despesa de pessoal, 4.048 bilhões, tá? E quando nós observamos a estimativa para 2019, nós temos aqui 4.212 bilhões. Então, isso significa um acréscimo de aproximadamente 0,63%. Então, o que nós podemos concluir é que para o ano que vem, nos parece que não há nenhuma intenção do Executivo, nem de garantir um reajuste efetivo e, muito menos, né, garantir os crescimentos nas carreiras dos servidores do município de Curitiba. Então, vamos pensar no INPC acumulado dos últimos 12 meses, que é 1,76%, né? Só para ter uma referência e pensar, nós estamos falando de 0,63%. O que não significa que vai haver reajuste nesse aspecto, nós só estamos falando do valor global, né? Então, nós já temos aí 2 anos de congelamento, de plano de carreira, de crescimentos, de toda e qualquer forma de crescimento, e da database, da recomposição salarial. Não estou falando de aumento, estou falando daquilo que é direito adquirido, né, que deveria ser cumprido, que é o reajuste na database e os crescimentos que são previstos na legislação em relação aos planos de carreira. Então, nós não temos aqui nenhuma segurança em relação ao ano que vem. Então, nos parece que para 2019, nós temos um cenário muito complicado e que eu acredito que aquelas políticas públicas que já têm sido vítimas de corte, né, já têm sofrido cortes por parte do poder público, a tendência é que isso se repita no ano que vem. Então, se nós hoje temos CRAS sendo fechado, se nós temos CMEIs funcionando parcialmente, me parece que para o ano que vem é isso que está desenhado no cenário. Bem, eu gostaria de apontar já para um debate, numa emenda que nós apresentamos, porque depois eu só vou poder encaminhar, então só para que a gente tenha claro isso no momento do processo de votação. Então, nós fizemos uma emenda aditiva, colocando na função 16, subfunção 482, e na ação 1062, aquisição de áreas para projeto
para projetos habitacionais, Coab, Programa Viva Curitiba Mais Cidadã, 1.500 metros quadrados de unidades da metafísica. Né? Então, o que nós trazemos aqui para esse debate? Tá? Nós, né, já temos discutido aqui a situação precária que a Coab se encontra. Temos acompanhado, né, o corte de todos os programas na área de habitação no interesse social que o governo federal tem realizado. Então, quando nós olhamos a LOA, né, de 2018 e comparamos a de 2019, então, o que nós podemos identificar? Que na ação 1062, habitação, que é a construção de 1.300 unidades, nós temos a destinação de 1 milhão. E aqui nós temos um valor de R$ 769 ao metro quadrado para essa construção. Né? Na LOA de 2019, nós temos uma previsão de construção de 1.500 metros quadrados de construção. Tá? Então, o que significa essas 1.300 unidades, R$ 1 milhão, só para comparar em relação a uma outra ação, que é da Secretaria Municipal de Comunicação Social. São 3 unidades, que é o produto campanha, então imagino aqui que são 3 campanhas publicitárias, e uma destinação de 6,7 milhões. Então, essa destinação para a comunicação social é quase 7 vezes maior do que está sendo destinado para a construção de 1.300 unidades de habitação popular. Então, isso nos traz uma preocupação e, por isso, né, a nossa emenda vem no sentido da gente poder fazer uma alteração na LDO e aprovar essa emenda, né, para que nós possamos ter recursos para adquirir um maior número de áreas, né, habitacionais da Coab, para realmente garantir, atender pelo menos um percentual, né, das pessoas que precisam de habitação popular. Hoje nós sabemos que temos uma fila... 30 segundos só para concluir. 30 segundos para a vereadora. Uma fila de quase 60 mil, né, pessoas aguardando uma habitação popular. Então, nesse sentido é que a gente propôs a emenda. Então, na sequência, no momento de encaminhamento da emenda, eu vou trazer mais dados para que a gente possa aprofundar o debate. Obrigada. Continua em discussão o projeto e emendas para discutir. Vereador Tiago Ferro. Concedemos a palavra por 15 minutos. Bom dia, senhor presidente. Cumprimento a todos que participam dessa sessão, vereadoras, vereadores, aos servidores. Nós tivemos tempo adequado para análise da LDO e, inclusive, a audiência pública, onde cada um dos senhores e senhoras vereadores pôde fazer os seus questionamentos, as suas perguntas e o direcionamento daquilo que foi feito das consultas públicas aos curitibanos. A análise minuciosa da professora Josete, sempre participativa na análise, importantíssimo, né? Essa peça é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas da nossa cidade, é muito importante. Só que a minha análise, diferente da dela, não é negativa. Minha análise é positiva.
Na verdade, quando vamos usar o exemplo da própria Coab, né? Nós tivemos um governo alinhado federal e municipal na gestão passada, mas recebemos a Coab da maneira que está, e hoje, em segundo votação, passamos 10 milhões para a Coab para socorrer provisoriamente a companhia de habitação da nossa cidade. A minha expectativa é um pouco diferente da professora Josete. Eu creio que Curitiba tem avançado e os curitibanos têm visto a recuperação da nossa cidade. Não é um momento ainda de riqueza, de grandes avanços, mas é um momento de recuperação e de estabilidade em nossa cidade. E eu espero que final de 2018, 2019, nós possamos, além de não diminuir, estabilizar a nossa economia e crescer e avançar, mesmo que de uma forma pequena, mas já contradizendo todo o cenário nacional e principalmente das capitais brasileiras que vem afundando nesse período de crise da nossa nação. Quero dizer que a Comissão de Economia e na presidência dela, tivemos uma reunião quinta-feira passada com a comunicação desta casa, a chefia de comissões, departamento de informática e o DEPROLE, para debater um novo modelo que seja mais convidativo e participativo da população curitibana, utilizando as ferramentas de internet, tentando modernizar esse modelo e agregar mais participações. Convido, inclusive, aos veículos de comunicação de massa, que normalmente vêm participar da finalização do processo, que possam participar desde o início, convidando a população, não apenas expondo os resultados da participação, que infelizmente ainda é pequena, e demonstra a cidadania do nosso povo, que ainda é pequena, infelizmente. Agora, a participação de cada vereador em fomentar em suas bases, em suas lideranças, a participação, os próprios veículos de comunicação se envolvendo no início do processo. E, presidente, devemos apresentar um relatório já de um novo modelo para a LOA no segundo semestre. Temos a expectativa de um retorno muito maior da população da nossa cidade nos encaminhamentos no segundo semestre. Apenas para comentar sobre as duas emendas que a Comissão de Economia fez. Então, a 302/02/2018, para que todos entendam, para fazer uma alteração na LOA, também precisa fazer uma emenda e uma emenda na LDO. Nós estamos propondo que faça em um único documento a alteração na LOA e na LDO. Então, facilitaria o trâmite dentro da casa. Então, essa é uma das emendas. E a outra emenda é apenas uma correção que a Prefeitura nos mandou de um instrumento que não está incluído no PPA. Então, precisa ser retirado da LDO, vereador, já que não está incluso no PPA. Pois não, vereador Mauro Inácio. Bom, vereador Tiago Ferro, presidente da Comissão de Economia, eu só quero endossar as suas palavras, realmente dizer que, apesar do momento da crise econômica que todo o país vive, Curitiba tem conseguido se superar. Curitiba hoje tem investimentos, tem obras, né? Toda a cidade hoje, os 75 bairros de Curitiba, quase todos já têm obras ou terão obras ainda esse ano, um investimento na casa aí de 200 milhões ou mais, né? Isso é resultado do esforço nosso aqui no ajuste fiscal que votamos ano passado, também a parceria Prefeitura e Governo do Estado e também com a União, que tem colocado recursos aqui em Curitiba. Com relação ao orçamento de 2019, há uma previsão de quase 9 bilhões no orçamento para o ano que vem, e também é importante destacar que quase 60% são de recursos próprios, são recursos de Curitiba. E lembrar também que desses recursos de Curitiba, IPTU, ISS, ITBI e taxas, quase 90% são necessários para cobrir a folha de pagamento dos servidores, que hoje nosso Curitiba tem 30 mil servidores ativos e 15 mil inativos. E sabemos que ainda há uma necessidade de repor esse quadro. Muitos estão se aposentando e Curitiba tem, como outras cidades, essa deficiência no quadro de servidores que precisam sim ser repostos. Porém,
a baixa na arrecadação tem dificultado essa ação por parte do Executivo. Mas cremos que, num curto período de tempo, aí a economia vai se restabelecer e será possível, sim, repor esses servidores. É preciso destacar também que há transferência da União e do Governo do Estado. Caso contrário, Curitiba estaria falida, né? Se considerar só os 4 bilhões, 600 milhões da arrecadação de Curitiba e que quase 4 bilhões e 200 milhões são necessários para a folha de pagamento, não seria necessário tocar Curitiba, administrar Curitiba com 400 milhões em caixa. Então, a transferência da União e do Governo do Estado são necessárias, são fundamentais para que Curitiba continue avançando, continue sendo referência a nível de capitais em todo o país. Então, seria essa observação. Eu acho que a avaliação é positiva, em que pese a crise que vivemos e queremos superar. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Quando o senhor aponta que a cidade tem investido, e inclusive com recurso repassado pelo governo do Estado, muito a fundo perdido, o governo municipal e o prefeito Rafael Greca investe exatamente naquilo que foi apontado na LDO do ano passado. Então, quando nós estamos fazendo a revitalização de 256 ruas na cidade de Curitiba, é exatamente a pavimentação que a população apontou como prioridade na LDO do ano passado. Então, muito alinhado com a vontade da população, o recurso que foi recebido do governador Beto Richa e que a governadora Cida Borghetti continua repassando ao município de Curitiba. Então, a LDO desse ano, que a prioridade não é mais pavimentação, eu tenho a certeza que assim também o município fará para o próximo ano. Eu desejo que esse relatório, presidente, que nós temos como proposta de modelo já para a LOA no segundo semestre, a gente o quanto antes possa apresentá-lo, para que a gente convide a população, seja mais atrativo a participação dos curitibanos na participação, na elaboração das peças orçamentárias, das diretrizes, do orçamento do nosso município e das políticas públicas a serem implantadas. Muito obrigado a todos, um bom dia. Continua em discussão. Não há discussão. Encaminhamentos. Para encaminhar. Encaminhamentos. Vereadora Noêmia Rocha, com a palavra, 5 minutos, Vossa Excelência. Muito obrigada, vereadores. Eu só quero, tanto que eu pedi para encaminhar, justamente para fazer um debate aqui da participação dos vereadores em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2016, eu apresentei uma emenda para a Casa de Recuperação para gestantes usuárias de drogas como equipamento público. E, na época, foi aprovada, e veio essa casa. Enfim, esse ano eu fiz a mesma coisa, porque a gente tem que fazer anualmente, para entrar na lei de orçamento anual. E apresentei uma emenda de casa de recuperação no mesmo formato, da mesma forma, com todos os pré-requisitos que eu mantive e foi aprovada em 2016. Para minha surpresa, derrubou a emenda com o mesmo formato, com as mesmas alíneas, com tudo idêntico. Foi derrubada. Agora, porque não foi apresentada a meta física. O ano passado, eu não apresentei a meta física, foi aprovada, a vereadora apresentou a meta física, foi derrubada. Esse ano, eu não apresentei a meta física, foi derrubada, a vereadora professora Josete apresentou a meta física e foi aprovada. Aí você questiona, mas, enfim, eu entendi perfeitamente que foi uma questão de mudança. E, enfim, a minha luta continua em relação à construção de casas de recuperação como equipamento público, porque eu entendo que nós tivemos uma notícia ontem, por exemplo, que os meninos em drogados, estão roubando sinaleiros da cidade, cabos de energia, cobres, porque
estão na rua, querem usar drogas, não têm dinheiro e estão pegando agora dos equipamentos públicos. É muito sério o problema de drogadição. Eu trouxe essa casa uma sugestão para a secretaria para a gente fomentar esse trabalho, foi derrubado nessa casa. Então, o que a gente percebe é que não está se vendo o problema que nós estamos enfrentando em relação à drogadição. Está virando uma questão de segurança pública. Já foi comprovado que 80% da violência causada, 80% da violência causada no município de Curitiba é referente a pessoas em estado de drogadição e alcoolismo. Então, é um problema também de saúde, mas é um problema de segurança pública. Os meninos matam porque estão drogados. E qual é o projeto? Qual é o programa de recuperação? Aí nós apresentamos como equipamento público o que acontece. Nossas instituições, eu sou da comunidade evangélica, a comunidade católica também faz um excelente trabalho, a comunidade espírita faz um excelente trabalho de recuperação de jovens da dependência química. A comunidade religiosa está fazendo o que o poder público não faz. E com detalhes, sem recursos. Eles estão nos sinaleiros pedindo esmola para recuperar jovens que o poder público teria que recuperar. E aí a gente apresenta um projeto como esse, e aí precisava, sim, a leitura nós usamos esses mecanismos, a leitura do executivo tem que se pensar. Imagine vocês, nós temos um índice elevado de recuperação nas casas terapêuticas, nós acompanhamos há 30 anos. Muitos estão sendo recuperados, muitos estão se tornando pais de famílias, dono do seu próprio comércio, volta ao trabalho, volta à reinserção social. É fantástico o trabalho que a comunidade religiosa faz, eles trabalham com a parte psicológica do jovem, eles trabalham com a parte física, com medicamento, eles trabalham... Obrigada, vereador. Eles trabalham também com a parte espiritual, porque o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mesmo que tente negar isso, não tem como. Nós somos constituídos de corpo, de alma e de espírito. Os três têm que estar em harmonia. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, que muda a história que eu tenho visto nas casas de terapêuticas, esse mundo vai para o caos, continua indo para o caos, pior cada vez mais. E aí nós apresentamos, porque o poder público tem sim que ter essa responsabilidade. Vocês já imaginaram, se o poder público construir casas de recuperação como equipamento público, quantas pessoas poderiam estar trabalhando como gestores nesses equipamentos 30 segundos públicos? para Vossa Excelência concluir. Quantas pessoas poderiam estar trabalhando nesses equipamentos públicos e recuperando os jovens? Falta, sim, a ação do poder público, e aí as nossas instituições religiosas estão trabalhando com muita dificuldade, mas fazendo o que o poder público não faz. E eu lamento ter derrubado essa emenda, mas peço aprovação, pelo menos, da emenda da vereadora professora Josete, que é fantástica e que traz, sim, uma indicação de meta para a construção de casas de moradia para quem não tem. Muito obrigada. Continua em processo de votação. Para encaminhar a votação, vice-líder do prefeito, líder em exercício, vereador Sabino Piccolo. Concedemos a palavra por 5 minutos. Cumprimentar o ilustre presidente Tico Cusmo, cumprimentar os nossos vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui os funcionários da Petrobras, que eu tive o privilégio de, em 1975, ser concursado lá, e podia estar junto com esse pessoal, mas optei por trabalhar no Banestado, que fui concursado também, né? Então, gente, ó, nós estamos aqui num plano de ajuste fiscal. Hoje faz um ano que está completando o plano de ajuste fiscal que o ilustre prefeito Rafael Greca tocou fazer, porque as condições que ele pegou a prefeitura nas finanças não tinha outro jeito. Eu até lembrava aqui, doutora Maria Letícia, que não tem remédio doce para curar a doença, não, é amargo mesmo, não tem jeito. A Petrobras está passando por isso também, então nós temos que tomar medidas de tal forma que vai sentir de algum lado. Quero aqui elogiar o trabalho da oposição. Eu já falei aqui no passado, nós temos aqui vereadores de qualidade que debatem com dados, com argumentos convincentes.
professora Josete sempre muito atenta, professor Euler, a nossa ilustre vereadora Noemi Rocha da mesma forma, e os demais vereadores, todos muito bem preparados. Esta casa, Curitiba, está ganhando com a qualidade dos vereadores, não só da oposição, mas da situação também. Eu gostaria, vereadora Noemi Rocha, deixar uma sugestão. Se você pegasse essa empreitada aqui dos viciados, da droga, os vereadores no interior, na minha caminhada, eles lutam por emenda. Sua Excelência tem o presidente da República, que é do seu partido, tem um senador atuante, que é Roberto Requião, e tem uma bancada maravilhosa. Se pudesse trazer emenda federal, com certeza o município, o prefeito ia agradecer, porque nós, da prefeitura, não temos recurso. Nós gostaríamos de ter aqui, sim, valores suficientes para nós enfrentar a droga, valores suficientes para enfrentar os desabrigados, os sem-tetos, todo esse pessoal que estão aí, os moradores de rua. Nós queríamos ter dinheiro para isso, mas não tem jeito. Temos que fazer um ajuste fiscal para poder pagar os nossos valorosos funcionários, seja lá da Coab, seja de qualquer departamento da prefeitura. Quanto à emenda da professora Josete, maravilhosa, muito boa, mas não tem condições nenhuma de aprovar essa emenda. Essa meta física para a construção de casas para as pessoas que mais precisam. Não tem condições. Quem sabe, se a economia reagir, que a prefeitura passe a arrecadar mais, com certeza, no ano que vem, no outro ano, nós vamos ter essa meta física e vamos incluir no orçamento. Mas, infelizmente, essa administração, vereadora Maria Manfron, herdou uma prefeitura onde a dívida é muito grande e nós não temos condições de dar aquilo que nós gostaríamos de dar para a nossa gente, para o nosso povo, que é casas de qualidade, não só para as pessoas de baixa renda. Nós gostaríamos de dar casa, de ter condições de fazer casa para todos aqueles que não têm teto. Nós gostaríamos, mas nós temos, Maria Manfron, mais de 200 áreas irregulares. Nós começamos a fazer regularização, mas não tem o dinheiro que chegue. Você acerta um lado, estoura de outro. Não sei se vocês conhecem, vereadora Julieta Reis, lá perto da Cachimba, está uma invasão enorme. Para resolver aquela situação, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, se o governo federal não der uma ajuda com recurso, seja para droga, seja para enfrentar os moradores de rua, seja para enfrentar os sem-teto, melhorar a renda das pessoas que não precisam ir para esse caminho, a prefeitura não tem condições. Então, nós temos que trabalhar com aquilo que nós temos, com a realidade de hoje. A realidade é essa e nós temos que trabalhar em cima disso. Gostaríamos de fazer o melhor, mas não temos condições porque não tem recurso. Então, eu peço pela derrubada da emenda da ilustre vereadora Josete, que é uma boa emenda, mas no momento não temos condições. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Está em processo de votação, vereadora. A senhora pode fazer a justificativa do voto. A oposição encaminha voto favorável ao projeto. Nós estamos votando agora o projeto. Então, voto favorável. Tá, só para entender os encaminhamentos, então eu vou abrir espaço para líder da oposição e o líder do prefeito, por gentileza. Pode se manifestar. Líder, vereadora Josete. A oposição encaminha favoravelmente. Uma ordem, presidente. A líder da oposição, na vereadora A oposição Noemi encaminha Rocha. favoravelmente ao projeto. Tá. As emendas nós vamos decidir depois. A situação, encaminhamento. Nós agradecemos a compreensão da oposição, que é aquilo que eu falei, vereadores que
voto pela cidade e nós pedimos que vote também a favor, todo mundo. Em votação. Votação do projeto ressalvado emendas. Vereadores, se manifestem. Encerrada a votação. (31 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado em primeiro turno. Passamos à votação das emendas. Emenda supressiva 303/2018, de iniciativa da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Para encaminhar, senhor Para presidente. encaminhamento, vereadora professora Josete. 5 minutos, vereadora. Senhor presidente e demais presentes. As vereadoras e vereadores que puderam analisar a peça orçamentária vão identificar que na função saúde, subfunção 302, que diz respeito à assistência hospitalar e ambulatorial, nós temos a seguinte ação 1164, construção de equipamentos de saúde, produto equipamentos construído, metafísica 1. Então, se previa para 2019 a construção de uma unidade básica de saúde. Isso é o que está no projeto. Esta emenda é uma emenda supressiva. Então, a partir do momento que nós aprovarmos essa emenda, não haverá construção de nenhum equipamento, nenhuma unidade básica de saúde o ano que vem. A justificativa aqui foi uma justificativa técnica, dizendo que não havia previsão no plano plurianual. Como todos nós sabemos, tem que haver, né, compatibilidade entre as 3 leis orçamentárias. Mas nós já tivemos situação nessa casa, no segundo semestre, quando nós aprovamos a lei orçamentária anual, onde o Executivo também encaminha alterações no PPA e na LDO, justamente para corrigir alguma possível distorção. Então, me parece o seguinte: se o próprio Executivo aponta no projeto de lei a necessidade da construção de uma unidade básica, né, se isso estava previsto, é porque é necessário, porque entendemos que os técnicos da Secretaria de Saúde têm uma avaliação a partir dos territórios, né, das regionais, da necessidade da construção desse equipamento público. Então, eu acredito que a gente não deve aprovar essa emenda, porque qualquer adequação, né, qualquer adequação no sentido de compatibilizar as leis orçamentárias pode ser feita no segundo semestre, no debate da LOA. Então, o nosso encaminhamento é pela derrubada dessa emenda, porque nós entendemos que é necessário, sim, a construção dessa unidade básica de saúde. Então, oriento a oposição e solicito aos demais vereadores da base e independentes que derrubem essa emenda, que sejam contrários, porque nós queremos a construção de mais um equipamento, de mais uma unidade básica de saúde na cidade de Curitiba. A questão técnica se resolve lá no segundo semestre, com alteração, com a aprovação da LOA e a alteração do PPA. Seria isso, obrigado. Continua para encaminhamento de emendas. Encerrado encaminhamento. Para encaminhar. Vereadora Noêmia Rocha. Com a palavra, vereadora. 5 minutos para Vossa Excelência. Muito obrigada. Eu estou na Comissão de Saúde desde o meu primeiro mandato. Eu acho extremamente prioritário a saúde no município de Curitiba. Já estava sinalizada a unidade de saúde com metafísica, tudo certinho.
E aí vem essa colocação. Nós temos que avaliar, caros vereadores, que há um déficit de unidade de saúde no município de Curitiba. Pela questão da crise financeira nacional, as pessoas perderam seu plano de saúde. Eu estou visitando todas as unidades de saúde e é impressionante o aumento de cadastros no Sistema Único de Saúde. E aí nós temos uma possibilidade, está na metafísica, de construção de um equipamento como esse, que é urgente e necessário, por uma questão técnica, e aí nós vemos aqui uma solução. A vereadora professora Josete, queremos agradecer a fala do vereador Sabino Piccolo, líder do governo nessa casa, que reconhece o trabalho da oposição nessa casa. E aí nós vemos uma possibilidade, uma brecha, uma abertura, porque já aconteceu, dá sim para corrigir no PPA, dá sim para salvar esse equipamento, se for a questão técnica. Então, caros vereadores, suprimir uma emenda como essa, no trâmite, já com a possibilidade de construção, com recurso para isso, não dá para entender o motivo de supressão dessa emenda. Eu gostaria, eu vou votar favorável, porque justamente essa questão. Se houve uma questão, uma condição de correção no PPA, por que não? Aí, a questão de construção, isso é uma questão de gestão pública. O prefeito que faça toda essa correção dessa brecha em relação ao PPA. Então, eu quero encaminhar a todos os vereadores a importância de ter uma unidade de saúde na cidade de Curitiba, dentro da metafísica, tudo certinho, com recurso, para que a gente possa também ter mais uma unidade, considerando a demanda na cidade de Curitiba. Considerando que muitas pessoas deixaram dos seus planos de saúde, aliás, a maioria desempregados, outros perderam o plano de saúde e estão na unidade de saúde agora. Então, a importância de termos mais uma unidade de Curitiba para que a gente possa atender a população, porque, no meu ponto de vista, saúde é prioridade. Muito obrigada. Continua para encaminhamentos. Vereador Sabino Piccolo, líder do prefeito. Agradeço, senhor presidente. Nossos visitantes. Bem, quanto à parte técnica, o nosso ilustre vereador Tiago Ferro, em seu pronunciamento aqui, ele já fez, explicou muito bem. Quanto à parte política, eu quero lembrar que nós tivemos a UPA da SIC fechada ainda no governo passado, ainda na gestão passada, e vai ser reaberta, Adroaldo, agora nesse final de semana. Por quê? Nós não tínhamos funcionário para tocar, não tinha funcionário. Então, o prefeito anterior deixou 13 CMEs construídos, 13, e não tinha funcionário para funcionar. Construir é fácil. Construir é fácil, construir essas unidades de saúde, é bem fácil. Você fazer funcionar é que é o difícil. Não temos funcionários e também não temos recursos. Então, eu peço aos senhores vereadores que nós legislamos com responsabilidade, com consciência, e eu peço que, então, aprove esta emenda do prefeito aqui. Tá? Obrigado. Só fazer um breve registro. Está conosco hoje, fazendo uma visita a esse parlamento, o vereador de Faxinal, Gilberto, hoje está presente, a gente agradece a sua visita. E também esteve conosco hoje o prefeito de Foz do Iguaçu, que visitou o gabinete do vereador Bruno Pessutti. Fica o nosso registro, boa sorte ao Gilberto no seu mandato, que atualmente está sem mandato. Está sem partido, melhor dizendo. Sem partido. Passamos à votação. Vereadores se manifestem pelo voto. Orientação da oposição, voto contrário.
Eu solicito aos ilustres vereadores que votem favorável a essa emenda. Obrigado. Oposição vota contrário. Tá, agora ficou a líder da oposição, vereadora Noêmia. Está em processo de votação. Vereadores, registrem seus votos. Pela manutenção da emenda. Encerrada a votação. Encerrada a votação. 21 vereadores votaram pelo voto sim. 10 vereadores votaram contrários e uma abstenção. Portanto, aprovada a emenda. Próxima emenda é a 302/2018, iniciativa professora Josete. Em votação. Vai para encaminhamento. A autora da proposição tem 5 minutos para discutir, ou melhor dizendo, para encaminhar. Obrigada. Senhor presidente e demais presentes. Já havia iniciado a discussão dessa emenda durante o debate do projeto, mas só para finalizar e trazer mais alguns dados. Acho que é importante lembrar que hoje na fila da Coab, inscritos, nós temos 47.204 cidadãos ou cidadãs. Destes, nós temos, em relação a pessoas idosas, 2.790 inscritos. E a pessoas com deficiência, 2.322. Mas essa é a demanda manifesta, digamos, das pessoas que buscaram a Coab e fizeram sua inscrição. Então, o levantamento do IBGE aponta a existência de um número maior, onde nós teríamos aproximadamente 58.300 famílias, que, obviamente, não têm sua casa própria, não têm sua moradia. Então, nesse sentido, é que essa emenda é bastante importante. E é uma emenda muito mais no sentido simbólico até, porque quando nós vamos comparar com o que a emenda está propondo, é insignificante diante desse déficit. Mas, quando nós fazemos uma proposição aqui, nós buscamos dados econômicos, financeiros também, para não propor nada que seja inviável. Então, se os senhores observarem a proposta orçamentária, os senhores vão ver que na ação 1062, nós temos a meta física de 1.500 metros quadrados. Então, é aquisição de áreas para projetos habitacionais. São 1.500 metros quadrados. Então, só para ter noção do que isso significa. 1.500 metros quadrados, pegando o dado em relação ao que nós apuramos no orçamento, onde o metro quadrado, a média seria de R$ 769 em abril de 2018, isso significaria R$ 1.153.500. Então, nós estamos propondo ampliar a meta física de 1.500 metros quadrados para 3.000 metros quadrados. O que significa isso? 1.500 metros quadrados, nós temos aproximadamente a construção de 30 unidades.
Quando nós falamos em dobrar isso, nós estamos falando de 60 unidades. Então, nós não estamos propondo aqui nenhum absurdo. Se eu tenho uma fila de 47.204 pessoas, nós estamos propondo a construção de 60 unidades, gente. É pouquíssimo, né? E, como eu já disse, o que está sendo proposto em termos numéricos é cerca de 1 milhão voltado para a aquisição desses terrenos. Então, nós indicamos a retirada de recursos, né, da ação 2162, que é a divulgação das ações de governo e publicidade municipal, função 4, subfunção 131, programa Viva Curitiba Transparente. Então, que bom que o líder chegou a tempo da gente debater a emenda e ele poder votar favorável. Acabando o meu tempo, 30 segundos. Então, vejam, é um valor mínimo. Nós estamos dizendo, nessa fonte, para comunicação social, para publicidade, está se prevendo 7 milhões. Nós estamos propondo retirar 1 milhão disso para se investir em compra de terreno para habitação popular. É essa a emenda. Obrigada. Em votação. Vereadores. Nós estamos votando, então, a emenda 302.001/2018. Vou abrir para encaminhamento, vereador Sabino, pela situação, vereador. De iniciativa da ilustre professora Josete, nós pedimos, então, a derrubada dessa emenda. Nós solicitamos a manutenção da emenda. Manutenção. Voto favorável. Tá. Oposição e situação se manifestaram pelo encaminhamento. Portanto, em votação, vereadores se manifestem pelo voto. Orientação, voto menos, como disse o líder Sabino Piccolo. Opa, temos líder. Em votação, a emenda. Um minutinho que já vai ser colocado no painel. Em processo de votação. Vereadores se manifestem. Encerrada a votação. (32 vereadores votaram, sendo que 11 votaram com a expressão sim, 21 expressão não, portanto, rejeitada a emenda. Passamos à próxima emenda, que é e última, ao projeto a 3202/2018, iniciativa Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Em votação, em discussão, em votação. Já foi discutida essa emenda anteriormente. Vereadores se manifestem pelo voto. A orientação na Encaminhamentos. emenda 302/2018 mais. É só uma emenda técnica, a orientação é mais. Posição e situação já se manifestaram, portanto, vamos à votação. Vereadores se manifestem pelo voto. Encerrada a votação.
30 vereadores votaram, todos com a expressão sim, portanto, aprovada a emenda 3202. Para justificar, senhor presidente. 302/2018. Vereadora professora Josete tem 5 minutos para a sua justificativa de voto. Não entendi. Não entendi isso. Essa é uma emenda técnica, apenas de adequação, por isso votamos favoravelmente, né, só para que a gente tenha adequação do texto. Só gostaria de reforçar, né, que quando nós fazemos a proposição de emenda, sempre buscamos fazer com embasamento técnico, né? Então, nesse sentido, é que nós entendemos que seria muito importante nós termos retirado 1 milhão da comunicação social, da publicidade, para garantir a aquisição de terreno suficiente para construir mais 30 unidades, né, de habitação de interesse social. Acho que era possível, era viável, né, e aí são decisões políticas que se faz também, né. E só para complementar aqui o nosso debate em relação à lei orçamentária, eu acredito que o poder público ele precisa ouvir todas as demandas da população e, é claro, ele tem que adequar, né, os recursos a partir da realidade, enfim, do município, mas também, né, pensando em algumas prioridades. Então, eu vejo que o prefeito Rafael Greca precisa de um olhar mais sensível a determinadas áreas, né? Nós fizemos todo um debate em relação à lei e ao ajuste fiscal que nós aprovamos o ano passado, a lei de responsabilidade fiscal municipal, mas eu acredito que não se pensou, né, em vários momentos nas pessoas, tanto nos servidores e nas servidoras do município, como na população. Então, às vezes, as obras são necessárias, nós temos que remanejar os recursos, asfalto é necessário, né, mas eu acho que a gente pode estabelecer algumas prioridades e, às vezes, não destinar tudo para uma determinada ação e destinar para outras que são importantes também no atendimento das pessoas, nas políticas públicas, de saúde, de educação, de assistência social. Então, essa é a nossa preocupação, porque eu acredito que se tomou uma linha de reduzir atendimento na ponta, diminuir servidores em vários serviços, e isso tem trazido, né, a falta de atendimento ou um atendimento precarizado. E nós entendemos que todos os cidadãos e cidadãs da cidade pagam impostos e têm o direito, né, a ser atendidos em todas as políticas públicas. Então, é nesse sentido que nós temos a crítica, e por isso, né, fizemos o debate dessa lei orçamentária, trazendo apenas alguns exemplos aqui, para que a gente possa refletir. E, durante a discussão da LOA, quem sabe, reverter alguns aspectos, porque lá nós sempre temos uma revisão do PPA, da LDO, e acredito que nós possamos, né, priorizar recursos para as áreas sociais, que, no meu entendimento, são as principais, né, são as prioritárias, e que nós precisamos ter esse olhar para o nosso orçamento. Ele é um instrumento técnico, mas que tem que ser utilizado para atender a demanda, né, das pessoas. E, para isso, nós precisamos ter sensibilidade social. Obrigada.